Vamos lá. Voltamos, torcida brasileira. Eu troquei até de aparelho para ver se dá uma. Tá certo que na outra câmera eu fico um pouco mais bonita, mas. Vamos ver se agora a gente vê lá. Ah, vamos lá. Ativou o vídeo. Vamos lá. Agora, Opa, eu acho que agora. agora deu certo. Deixa eu ver aqui. Nossa, que dificuldade, menina, pelo Pois amor de é, mas a Deus. gente. Tá conseguindo me ver? Mas eu acho Eu que foi o aparelho, então, né? Você pode trocou o ser, troquei o aparelho. aparelho. Conseguindo lhe ouvir. Sim, eu também estou Então conseguindo tá te ouvir. ótimo. Mas dá pra Ótimo. gente conversar. Uma pena que não apareça nossas duas caras ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui se E tem alguma. para mim tá aparecendo, a minha é Ah, a então, sua. então tá ótimo. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar no computador e aí a gente se vê. O importante é a gente conversar aqui. Então, gente, eu vou fazer a minha Tá bom, audiodescrição querido. porque é uma live sobre é, acuidade visual, né? Então, eu sou uma mulher morena, é, do cabelo preto, gorda. Eu estou usando uma camiseta estampada com estampas brancas, pretas e alguns pontos coloridos. Eu uso um colar de miçangas dourado com preto e um brinco dourado. Né? Hoje nós estamos conversando aqui com a doutora Rani, que é presidente, Rani, Rani. que é presidente do Instituto é, de Reabilitação Visual, né? E é um prazer tê-la aqui para a gente poder bater esse papo, ter essa conversa, né, doutora? E a gente poder trazer alguns esclarecimentos. E Também. também é muito importante no sentido de que hoje no Brasil, olha, veja, eu estava fazendo uma pesquisa de alguns dados, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 285 milhões de pessoas no mundo com alguma dificuldade visual, total ou parcial, e aqui no Brasil são pelo menos 35 milhões de pessoas com alguma dificuldade visual. Né? No estado do Paraná, no ano passado, a pedido da doutora Rani, do deputado Alexandre Amaro, né, doutora? Isso. Que propôs o projeto de lei que foi aprovado, que é a lei que dispõe sobre a semana de conscientização sobre os benefícios da reabilitação visual e sobre como isso é importante, né? Nos dias 4, 5 e 6 de abril, portanto, de amanhã até sexta-feira, na Associação Médica do Paraná, com a organização da doutora Rani, que é a presidente desse instituto tão importante, vai acontecer esse primeiro simpósio internacional que vai tratar sobre reabilitação visual, né? E a gente, além de ter essa conversa bacana, para quem se interessar, eu peço para você que está assistindo aí com a gente, que coloque aí um eu quero, caso você tenha interesse, que depois a gente vai sortear para algumas pessoas ingressos para que vocês participem desse importantíssimo simpósio, né? Então, doutora, primeiro eu gostaria que você se apresentasse aí para nós, falasse um pouco de você, um pouco da sua vida, da sua carreira como médica, né? Como é que nasceu esse projeto. Então, manda lá para nós toda essa informação que a gente está esperando tanto aí. Tá bom, querida. Então, eu sou médica oftalmologista há quase 20 anos, vou fazer 22 anos de formatura em medicina esse ano, né? Vou fazendo 22 anos de formação em medicina e quase 20 em oftalmologia, né? Então, sou natural de Natal, Rio Olha Grande só, do Norte, né? Vim para o Paraná, sou nordestina. Então, eu vim para o Paraná em final de janeiro de 2018,
né? E em março, final de março de 2018, eu me estabeleci aqui e comecei a trabalhar, né? Logo que eu cheguei, o primeiro trabalho, né, praticamente, que me foi oferecido e no qual eu passei quase 1 ano e 6 meses, foi no Complexo Hospitalar Ana Carolina Moura Xavier, que é um centro de reabilitação, né? Lá eles não fazem só a parte de reabilitação de olho, né? Mas eles faziam, na época, reabilitação a parte neurológica, né? Pacientes neurológicos, amputados e tudo, né? Então eles trabalhavam com toda essa área de reabilitação. E o desafio que me chamaram para abrir, né, a colocar, foi para ajudar o hospital a subir de nível, né, a montar o consultório de reabilitação visual, trabalhar com baixa visão e construir um projeto para equipar, né, o consultório e montar o serviço, que na época estava desativado, né, e eles queriam reativar. Então, eu entrei, se eu não me engano, foi julho de 2000 e junho, julho de 2018, né, nós assinamos o contrato até em maio, e começamos em julho, porque teve um período para organizar, né, o consultório ambulatório, para a gente começar a trabalhar, e nós começamos ali a trabalhar terceirizado, né, nesse serviço, e foi aí que começou tudo, né? Porque assim, eu era uma cirurgiã de catarata e glaucoma, minha subespecialidade dentro da oftalmologia sempre foi a catarata e o glaucoma, né? E ao chegar aqui, eu tive essa oportunidade de entrar nesse serviço, e daí começaram os estudos na área de reabilitação, onde eu fui fazer cursos fora, né, do Paraná, em São Paulo, fiz alguns cursos e comecei a estudar e a desenvolver tudo que a gente faz hoje dentro do ProReabEV, né? Então, a gente foi meio que autodidata um pouco, né? Porque a gente tinha o desafio de ajudar aqueles pacientes, que eram pacientes portadores, né? Pessoas com deficiência visual, portadores de visão subnormal e de cegueira, né? E a gente queria aprender o máximo possível para poder ter uma forma de ajudar mais aqueles pacientes, né? Então, fomos buscar subsídios na literatura científica brasileira e fora, né, também, né? E estudar e desenvolver um trabalho na área de reabilitação. Fiquei nesse hospital até véspera da Covid, né? Iniciar, que foi final de 2019. Depois saí e o hospital se transformou num hospital de Covid, né? Foi desativado o serviço de oftalmologia, né? Depois retomou-se em 2021, mas eu já não estava mais lá e tinha montado o meu consultório, né? Primeiro consultório de reabilitação de baixa visão para atender foi em 2020. E em 2020 eu comecei os trabalhos e a desenvolver o projeto que deu no caso, deu embasamento para a gente montar o Instituto ProReabEV, e também foi o pedido, esse projeto foi o pedido que nós fizemos ao deputado, né, para que a gente transformasse um pouco desse trabalho numa lei que beneficiasse os pacientes. Porque o que nós observamos? Que a reabilitação visual estava sendo uma área, né, um pouco esquecida na realidade, né, desvalorizada de uma forma assim muito proeminente, né. Então a gente notou que os serviços, os planos de saúde não pagavam as terapias, né, os tratamentos na área de reabilitação, que tudo era com muita dificuldade para os pacientes até conseguir adquirir os auxílios ópticos, recursos ópticos, tudo era mais difícil. Né? Então, a gente buscou aí alternativas, né? Inclusive alternativas de baixo custo, né, para conseguir favorecer os pacientes. E a gente começou a desenvolver trabalhos dentro da pesquisa, na área de ensino, né? Começamos a ganhar forças, a nos unir aos universitários, né, algumas universidades que têm nos apoiado, e a conseguir preceptoria para o nosso trabalho, né, e fellows, né, pessoas que também acompanham a gente. E a gente começou a trabalhar em cima disso e, graças a Deus, as coisas foram se encaminhando, né, e quando veio a ideia do simpósio, assim que a lei saiu, né, que foi aprovada e que foi sancionada, veio a ideia do simpósio, para que a gente pudesse exatamente cumprir a lei, né, através do simpósio, porque na lei determina
que nessa semana sejam feitos seminários, conferências médicas, né, e outras atividades, até audiências públicas, para falar sobre o tema, né? E nunca houve um congresso de reabilitação visual no Brasil, dessa monta, né? Um simpósio internacional, é o primeiro, entendeu? Então, nós, de certa forma, através dessa lei, nós inauguramos uma era nova na área da baixa visão. Nós ativamos, né, uma coisa que estava lá colocada em último plano, né, em último plano pelos planos de saúde, em último plano pelos governos, em último plano por sociedades médicas até, né, eu posso dizer, que era uma coisa que esquecida, né, não valorizada da forma como deveria ser valorizada, né, amplamente. Então, nós trouxemos esse tema para vários debates, né? Inclusive fomos bastante questionadas por conta disso, mas graças a Deus a aceitação das pessoas tem sido muito ampla, as pessoas querem conhecer, né, o que é feito na reabilitação visual, querem saber o que é reabilitação visual. Nós pegamos vários pacientes que não sabiam nem o que era reabilitação visual. Eles entravam, né, na minha página e não, eles diziam, mas doutora, o que é reabilitação? Nunca ouvi falar nisso. Né? Já pensou você fazer tá numa área dentro da medicina que as pessoas chegam para você e perguntam, mas doutor, o que é reabilitação visual? Eu nunca ouvi falar nisso. O meu problema, eu posso ser reabilitado? Né? O que eu posso conseguir na reabilitação para o meu problema? Então, assim, para mim aquilo se tornou assim uma motivação para eu buscar esse reconhecimento dessa subespecialidade, né? Porque a reabilitação visual é uma área da medicina oftalmológica, né? E eu deixo bem claro sempre isso, é uma área da medicina oftalmológica que trabalha em equipe, né? Com uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque você não trata só o olho do paciente, você trata o paciente como um todo. Quando você reabilita, você dá a ele mobilidade, acessibilidade, né? Você proporciona para ele auxílios e recursos ópticos para que ele possa, com aquela visão pouca que ele tem, né? Ele possa não somente melhorar a qualidade de vida, mas também ele consiga fazer atividades que outrora ele não desenvolvia através da reabilitação. Ou seja, existem hoje recursos e auxílios ópticos no mercado, né, que já são padronizados pela literatura e outros que estão em desenvolvimento, que possibilitam um deficiente visual a ler um livro, por exemplo, como é o Urcan, entendeu como é? Então, assim, há várias outras questões, por exemplo, bengalas, que são bengalas com dispositivos eletrônicos que guia a pessoa, entendeu? Então, assim, tem tanto recurso e auxílio óptico hoje no mercado, e os deficientes, eles não têm acesso a isso, eles não têm nenhum conhecimento sobre isso. Então, foi isso que... Sabe? Então, assim, eles não entendem que eles têm direito a ter a reabilitação, eles não sabem o que é. Os médicos, eles também não têm o conhecimento para indicar a reabilitação para seus pacientes com deficiências visuais, e isso a gente percebeu muito. Hoje já mudou, graças a Deus, aqui no Paraná, os colegas são bem mais conscientes, eles encaminham, eles entendem o que é, de tanto que a gente fala, de tanto que a gente divulga o que é reabilitação, entendeu? Então, a gente notou que até no meio médico existiam várias barreiras, né, e falta de conhecimento sobre o assunto, entendeu? Então, a gente notou que a falta de conhecimento era global. E por conta da falta de conhecimento sobre o assunto deixou-se para trás, em último lugar, uma coisa que causa o quê? Um prejuízo para o deficiente visual, porque o deficiente visual ele precisa entender qual é o direito dele, o que ele necessita, entendeu como é? O que ele pode ter acesso, o que ele não pode, entendeu como é? Então, essa lei, quando ela ressalta e incentiva a divulgação da reabilitação visual, ela coloca essa área, que é uma área tão esquecida, né, tão desvalorizada, e eu posso afirmar porque eu sofri muito por conta disso, e ainda sofro, entendeu? Então, assim, a gente coloca ela num outro patamar, a gente coloca ela em enfoque, para o Brasil inteiro discutir sobre o tema, entendeu? Para que as sociedades olhem um tema com mais cuidado, para que as sociedades consigam se reunir para montar materiais sobre o tema,
entendeu? Como houve agora um material criado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, muito bom, muito importante, informativo sobre o tema, entendeu? Então, que outrora não trazia para o debate, hoje o tema está sendo trazido para o debate, está sendo colocado em destaque, entendeu? Que era exatamente isso que a gente precisava, porque as pessoas tomassem conhecimento do que é a reabilitação visual, quem pode fazer, quem não pode, entendeu como é? Que praticamente todo mundo pode, você sabe, você está entendendo? Então, a reabilitação visual ela não tem restrição, sabe? Todo paciente que é deficiente visual, ele pode ter acesso a um serviço de reabilitação visual. Nesse serviço, ele ter acesso a terapias, a treinamentos de mobilidade, se ele precisar, entendeu como é? Há um treinamento de uma lupa, há um treinamento do uso de uma lupa, há o treinamento de uso de um telescópio, há o treinamento do uso de uma bengala, há o treinamento de braille, aprendizado de braille, entendeu? Então, existem muitas ações que podem ser feitas, né, dentro da reabilitação visual para melhorar a qualidade de vida do deficiente, da pessoa com deficiência visual. Então, isso é algo muito importante, que era colocado meio que como é que eu posso dizer, em um plano muito inferior ao que hoje está sendo meio colocado, de lado, assim. né? Através do nosso trabalho, exatamente, através do nosso trabalho, a gente trouxe esse tema para o destaque. Outro tema que a gente está trazendo para o debate também e para que haja um destaque é o tema da neurovisão, né? Que é a neurociências aplicada à visão, né? Que é um tema que já existe há muito tempo, que é debatido pelas neurociências, pelos neurocientistas e por muitos oftalmologistas no Brasil e fora do Brasil, neurologistas, neuropsiquiatras, né? Já existem disciplinas na universidade sobre neurovisão, e era um tema que muita gente também desconhecia e que está ligado à reabilitação visual, entendeu? Então, a gente também está trazendo esse tema para debates e apresentações de literatura científica sobre o assunto dentro do simpósio. Entendi. Entendeu? Então, o simpósio está trazendo esse tema para o destaque. Multidisciplinar, né, doutora? Pelo que eu entendi. Multidisciplinar, exatamente. Porque, assim, é lógico que fica difícil, é muito importante esse link profissional, porque a doutora foi falando ali, e eu já fui pensando nas questões jurídicas que a gente tem a esse respeito, né? Porque uma pessoa, ela pode ser, a reabilitação visual, ela não vai trazer um deficiente visual a recuperar completamente a sua visão, mas vai possibilitar com que ele tenha uma vida de qualidade, que ele possa retomar as atividades profissionais não de uma maneira completa, mas bem próximo daquilo que ele poderia, porque tem tecnologias e tal. São várias patologias, são várias situações, né? Mas que essa reabilitação pode recapacitar essa pessoa, inclusive para o mercado de trabalho, né? Devolver para ela autoestima, né? Devolver para ela aquela sensação de ser recapacitado e ser recolocado em alguma atividade, e não, porque, infelizmente, a cegueira ou a deficiência visual, me parece que a gente tem duas coisas que são diferentes, deveriam ser, que é a sentença e o diagnóstico, né? Um diagnóstico não poderia ser uma sentença, ou uma sentença de uma incapacidade definitiva, ou uma coisa que não possa ser reposta por uma órtese, ou uma prótese, ou uma nova tecnologia. A gente tem tanta tecnologia hoje para tantas coisas, né? Como a doutora colocou lá a questão da neurociência, né? Eu estava lendo ali um pouco sobre o seu trabalho. E o que existe de tecnologia hoje que a doutora poderia citar de desenvolvimento, que atualmente já melhora, já faz essa melhora na vida das pessoas, e o que se encontra aí de apoio do poder público, o que é necessário para a gente alcançar isso, num sentido de uma política pública para alcançar essa população?
Pois é, o Sistema Único de Saúde, ele já tem algumas prioridades, algumas relativo à oftalmologia, né? Existem muitas questões ainda sendo organizadas, inclusive, né? A área de baixa visão é uma área que o governo disponibiliza para os pacientes na área de recursos e auxílios ópticos, né? Eu não sei se eles estão, onde que eles estão conseguindo aqui no Paraná, como é que está sendo, porque assim, no período que eu estava no SUS, né, tanto no período que eu fiquei no Hospital das Clínicas da Universidade, que eu fiquei 3 meses o ano passado, como no período de 1 ano e 6 meses que eu fiquei no Hospital de Reabilitação Visual Ana Carolina Moura Xavier, os pacientes eles não conseguiam adquirir esses recursos, né, esses auxílios ópticos. Eu me lembro que quando eu estava no Ana Carolina Xavier, eu não sei hoje como que está lá, eu não sei. Mas na época, a gente fazia uma lista, né? A gente solicitava lupas, a gente solicitava telescópios, a gente solicitava, e os pacientes ficavam indo para perguntar quando que ia chegar e tudo. E no período que eu estava lá, nenhum paciente recebeu esses auxílios. Então, eu não sei hoje como que está. Eu, sinceramente, não sei, porque o nosso instituto, ele é um instituto recente, né? Então, a gente ainda está organizando as questões burocráticas para poder fazer a Sim. parte pública, né? Então, na parte política públicas, eu sei que, assim, financeiramente, não custeia, né? Não custeia. As ONGs que trabalham, né, os locais que trabalham, geralmente são ONGs que se dedicam, né, pessoas que se dedicam a conseguir recursos de outras formas, não por governo, mas de outras formas de doações para poder ajudar esses pacientes, né? Eu sei que o governo, não sei como é que está hoje, mas não era uma situação tão favorável quando eu estive pelo SUS. Lá no Hospital das Clínicas eu não consegui nem exercer a reabilitação visual, que não tinha nem material, né, para eu poder usar para os pacientes, né, não tinha material disponível para eu poder fazer o que eu exerço no meu consultório, por exemplo, né. Então, assim, lá no Ana Carolina tinha o material para fazer a reabilitação, não tinha tudo, mas tinha quase tudo na época, né, tinha muita coisa, mas os pacientes não conseguiam comprar, adquirir o material para usar, entendeu? Então, eu não sei como que está hoje, sinceramente, eu não sei. É uma das coisas que eu estou batalhando para que o nosso instituto consiga fazer isso, né? Consiga recursos para a gente conseguir ajudar os pacientes. Hoje a gente tem um projeto de pesquisa no instituto, né? Um projeto nosso, de autoria nossa, que eu não posso falar muito ainda, porque a gente está na fase 1 do projeto, ainda vai publicar, né? E a gente está conseguindo ajudar alguns pacientes com doações, né? Não todos, mas a gente consegue ajudar alguns doando consulta, doando lentes, entendeu? Mas uma pequena parcela, não todos, né? A parcela mais carente a gente consegue ajudar. Então, assim, a gente está na batalha, né? A gente está na batalha para a gente conseguir aí mudar essa história na baixa visão, né? O que a gente quer é mudar a realidade, né? É trazer esse enfoque, né, para a baixa visão, para que todos consigam olhar de uma forma diferente, porque como a medicina na área de reabilitação ela evoluiu muito, né? Então, hoje a gente tem na área de reabilitação como um todo, não só reabilitação visual, mas reabilitação motora e outros tipos de reabilitação, a gente tem pesquisas avançando, né? Então, a gente já tem tratamentos que são efetivos em muitas áreas da reabilitação na medicina, entendeu? Na área de oftalmologia também não ficou para trás. A medicina tem evoluído, né, para tanto recursos e auxílios mais simples, de baixo custo, como também os de alta tecnologia, como de inteligência artificial, que funcionam muito bem e que ajudam, né, os pacientes que são deficientes, portadores de deficiências. Então, assim, o que a gente quer é que isso seja levado para o debate, né, que mais pessoas entrem nessa causa para ajudar, né, e que haja uma divulgação ampla do tema, né, para que muitos se interessem pelo tema e que a gente consiga recursos, né, para poder ajudar esses pacientes, né, que os governos tenham leis que favoreçam esses pacientes de uma forma maior, né, que eles não fiquem no desconhecimento, na ignorância de não entender o que é reabilitação visual,
né? Que foi para mim, foi uma quebra de paradigma muito grande, que a gente conseguiu, através do nosso trabalho, fazer com que as pessoas compreendessem o que é reabilitação visual, só a pessoa ter esse entendimento de o que é reabilitação, né? E principalmente que a medicina oftalmológica aceitasse o tema, que graças a Deus hoje está sendo bem aceito no meio da medicina, né? E graças a Deus cada dia mais médicos têm entrado em contato com a gente buscando aprender mais sobre o tema, aprender sobre reabilitação, aprender sobre neurovisão. A gente está treinando um grupo de médicos no nosso consultório, na área de baixa visão e reabilitação visual. Então, a gente está levando para esse simpósio um pouco do nosso trabalho, da nossa pesquisa, do nosso conhecimento na área de reabilitação visual e neurovisão. E é o que a gente quer, divulgar o tema, né? A gente quer fazer valer a semana, né? A semana de incentivo, que é a primeira semana de abril, a partir dessa semana agora, né? No calendário oficial do governo do Estado. E a gente quer amplamente fazer esse tema valer a pena, né? A divulgação E dele. veja, doutora, vamos trazer aqui, eu sempre gosto de falar de experiências pessoais, né? Quando vocês entrarem em contato comigo para falar do simpósio, enfim, eu tenho um programa de rádio, né? Trabalho um programa de rádio com o meu colega Daniel de Oliveira, que entrou aqui na live no início, e falei, poxa, o programa é no sábado, mas vamos fazer uma live porque vale a gente falar sobre isso. Para a doutora ter uma ideia, só no meu entorno, os meus pais, os dois, já fizeram cirurgia de catarata. O meu irmão caçula tem ceratocone. O meu irmão mais velho está com baixíssima visão em consequência da diabetes. E o meu outro irmão empresário, que é o meu colega de trabalho na rádio, que é o Daniel de Oliveira, também passou por várias cirurgias, fez a tentativa de colocar várias lentes e também está com baixa visão. Se a gente olhar no nosso entorno, a quantidade de pessoas que têm o potencial de serem atendidas e de serem beneficiadas com este seu trabalho, já vale muito a gente ficar aqui uma hora falando e chamando as pessoas para esse simpósio, e para quem trabalha com neurologia, e para quem trabalha com oftalmologia, para quem trabalha com enfermagem e tudo mais, para poder entender que é possível. Né? Se não é possível a pessoa voltar a ter uma visão, ou se nunca teve, ter visão, é possível ela ter qualidade de vida, mesmo com baixa visão ou com nenhuma visão, dentro desse empenho, desse trabalho que vocês estão fazendo. Né? Então, para mim, é uma satisfação imensa ter esta conversa e falar sobre o Instituto, porque isso é uma coisa que é para a vida, é para sempre, é para a vida de todas as pessoas. Né? E é uma baita de uma oportunidade de a gente realmente discutir essas questões e trazer para as pessoas possibilidades, né? Então, vou até fazer mais um chamado, você que está assistindo a gente aí na live, eu vou dar mais um tempinho, a gente vai continuar conversando. Depois que a gente terminar a conversa, você digita aí nos comentários da live, eu quero, isso fica no Instagram, e daí amanhã a gente sorteia os acessos aos primeiros simpósio internacional de reabilitação visual, promovido pela doutora Rani. Doutora, que horário Não vai por mim. ser o simpósio? O simpósio mesmo começa na sexta, às 8 horas da manhã, tem palestra o dia todo e no sábado pela manhã. Amanhã à tarde nós temos o curso pré-simpósio sobre neurovisão e processamento visual. Sim. Né? É um curso pré-simpósio, né? Então, amanhã é o curso pré-simpósio, neurovisão e processamento visual, mas as palestras, né, serão todas na sexta-feira, manhã e tarde, né? Nós vamos ter palestras para equipes de médicos e palestras abertas para a comunidade, para não médicos, né? São 2 salas de palestra, né? E no sábado é uma sala mista, que vão ser palestras para médicos, não médicos, aberta para todo mundo. Então, vão ser palestras com uma linguagem mais compreensível para todo mundo, lógico que tudo baseado cientificamente, né? A gente vai falar também um pouco numa linguagem científica, mas numa linguagem que vai todo mundo conseguir entender um pouco mais sobre o assunto, né? E ter aí um conhecimento legal
que com certeza vai fazer valer a pena estar indo conhecer o mundo da reabilitação visual. Nós vamos apresentar para todos o que é reabilitação visual, quais são os benefícios, né? E vamos apresentar um pouquinho dos nossos estudos na área de reabilitação visual. Esses ingressos, gente, que eu estou vendo aqui com o Deus Ivete, ai, que pena que eu estou no Tocantins, né? Mas esses ingressos que a gente vai sortear são online, preferencialmente, online. né? Então, você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Se você tem interesse, digita lá, eu quero, que a gente vai fazer o sorteio. Exatamente, em qualquer lugar do mundo. Que a gente vai fazer o sorteio e já vai disponibilizar a partir do horário do pré-congresso. A gente sorteia amanhã de manhã. Vou dar mais um tempo e colocar essa live no YouTube, porque eu acho que ela é super importante, divulgar. E daí amanhã, até o horário do almoço, a gente sorteia esses acessos, porque é muito importante que as pessoas... Você que tem baixa visão, é importante você ouvir online para você saber o que tem disponível para você, né? E assim, falando nessa questão da multidisciplinaridade, né? E dessa... A gente quer popularizar o assunto. Que outros profissionais a gente vai ter lá conversando com vocês e levando os conhecimentos sobre reabilitação visual? A gente vai ter neurologista, neuropsiquiatra, né, psicólogos, psicopedagogos, né, pedagogos, professores da área de baixa visão, educadores, reabilitadores, né? A gente vai ter terapeutas oculares na área de ortóptica, né, que é uma área bem importante da reabilitação visual, fisioterapeutas oculares, né? E uma equipe bem legal de médicos oftalmologistas, né, que trabalham com toda essa área de baixa visão, que trabalham com reabilitação visual, assim como eu, com baixa visão, que trabalham também na área de neurovisão, que é a neurociências aplicada à visão, né? A gente está contando com um time de professores da UFMG que está vindo, que é um casal muito especial para mim, que é o doutor Ricardo Guimarães e a doutora Márcia Guimarães, né? Que são professores na UFMG, e chefe, o doutor Ricardo é chefe do LAPAN, né, que é o Laboratório de Pesquisas Aplicadas à Neurovisão, e eles estão trazendo o trabalho do LAPAN para mostrar para a gente aqui no Paraná, né, que é um trabalho fantástico que eles desenvolvem na área de reabilitação visual com crianças, principalmente, né, e eles estão trazendo a experiência deles, né, que é um trabalho semelhante ao meu, em alguns aspectos, né, e a gente também está trazendo outros médicos que, inclusive, vão até participar da palestra online, no caso, né, ao vivo, né? A gente está trazendo a doutora Malena, da Argentina, que vai fazer uma palestra bem legal sobre ceratocone, né, sobre o uso do anel intraestromal na reabilitação visual de pacientes com ceratocone. Ela vai fazer a palestra ao vivo, diretamente da Argentina, né, da cidade dela. E a gente está trazendo outros médicos, São Paulo e tudo, né, em outros lugares, Ceará, né, a gente tem a doutora Maria Vitória, que já está aqui, hoje ela passou o dia comigo, inclusive, né, no consultório de reabilitação, conhecendo um pouquinho do nosso trabalho. E é isso, a gente está nessa correria, né, boa, preparando os últimos preparativos, né, a gente está terminando de finalizar algumas aulas que vamos apresentar e correndo muito, né, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu fico muito feliz da gente poder fazer um pouco parte disso, né? E trazer, e quero dizer, né, agora que a gente vai se encaminhando para uma hora de lives, se encaminhando para o final, antes que o Instagram nos derrube, mas eu quero dizer assim que eu estou muito feliz porque é muito gratificante a gente ver mulheres cientistas, né? Eu que, dentre tantas pautas e tantas bandeiras que eu carrego, para mim a mais importante é a relevância da mulher na sociedade, a relevância do trabalho científico da mulher e, principalmente, a relevância que a mulher tem nos cuidados com a saúde. Nós já somos infinitamente a maioria de profissionais de saúde, né? E o quanto esse trabalho é relevante, o quanto esse trabalho é importante, o quanto a sensibilidade, né? Que às vezes a gente vê assim, numa outra experiência, eu tenho uma prima minha que ela teve um problema
no olho e ela perdeu o olho. Ela ficou ali sem o globo ocular, enfim, né? E aonde ela morava, os profissionais não tinham a sensibilidade de perceber que ela não estar reabilitada com uma prótese naquele olho causava para ela um transtorno terrível, assim, a nível psicológico, no trabalho. E quando aí ela veio para Curitiba, a gente achou um hospital que trabalhava com aquilo, e ela veio para cá, e quando ela se viu reabilitada, que ela se viu no espelho, com o globo ocular de volta, é uma questão de saúde física e mental, né? E é uma mental, e é tão bacana a gente ver, então quero parabenizá-la e dizer do meu orgulho e satisfação em ter uma pessoa tão empenhada e uma mulher tão guerreira nesse sentido, e enfrentando, né, de repente, um status quo que ninguém, uma coisa que ninguém quer lidar com aquilo, né? Mas parabéns, doutora Anne, muito satisfeita em ter essa conversa mesmo, acho incrível, e acho que depois do simpósio, né, além de falar das expectativas, a gente pode vir numa outra oportunidade falar dos resultados desse simpósio e tratar desse assunto anualmente para que mais pessoas tenham consciência a respeito da importância do seu trabalho e do seu instituto. Tá certo. Obrigada, querida. Muito obrigada também, tá? Deus abençoe. Amém. Um bom trabalho, olha, para vocês, um bom simpósio. E para quem está acompanhando a gente aqui, a gente temos ingressos para sortear. Então, se você está afim, o que a gente vai disponibilizar é para o acesso online. Então, você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Você vem na nossa live, digita "eu quero". Você pode colocar o seu "eu quero" até o meio-dia. Eu vou disponibilizar essa live ainda hoje no YouTube. Pode ir lá e fazer um comentário no YouTube também. A gente vai fazer um apanhado das pessoas e a gente tem disponibilizados 20 acessos online para quem quiser participar de qualquer lugar do Brasil. Tá bom? Então, vocês estão convidados. É uma satisfação tê-la aqui. E mais uma vez, doutora, parabéns pelo seu trabalho. Isso é incrível, maravilhoso. E eu acho assim que tem uma relevância ímpar para a nossa sociedade, para a vida das pessoas, para a medicina, para a oftalmologia. Meus parabéns. Obrigada, querida. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, gente. Olha, então, desejo a todos, agradeço, uma boa noite. Vou me despedir aqui, vou abrir para a doutora se despedir. E vão colocando seu "eu quero" aí, que daí a gente sorteia amanhã até o meio-dia, a gente já despacha essas informações, esses acessos para vocês aproveitarem bem. Obrigada, então. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada por estar nos ouvindo, né? E conto com a presença de todos no primeiro Simpósio Internacional de Reabilitação Visual. Boa noite, gente. Obrigada. Beijo e até sábado lá ao vivo na rádio, se Deus quiser. Tchau, doutor. Uma boa noite. Muito obrigada mesmo por a gente poder fazer parte desse trabalho tão bonito. Tchau, tchau.